Isaías 59, verso 1 e verso 2. Os irmãos encontraram? Amém? Diz-nos assim o texto sagrado: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela leitura da palavra, e já estaremos meditando na sua palavra em nome de Jesus. Oremos. Pai, te louvamos uma vez mais na tua presença, te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, pedindo, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos direcionar, possa falar aos nossos corações, e que em tudo o teu nome seja glorificado, e continue, Senhor, cuidando de nós, cuidando da tua igreja, nos fazendo refletir a cada dia na tua palavra, para que possamos a cada dia estar sendo transformados pelo poder da tua palavra. Eu que te peço, crendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos meditando acerca do que a Bíblia fala-nos, quanto à questão do pecado, pois o pecado é que separa o homem ou a criatura do Criador, é o pecado que nos distancia de Deus. Então nós precisamos ter esse conhecimento pela palavra de Deus do que é verdadeiramente o pecado e como nos protegermos dessa prática que é abominável a Deus e que nos distancia de Deus, Então nós já vimos aqui algumas observações iniciais quanto à questão do pecado. Nós já vimos que ele existe, não é uma criação humana. Nós já vimos que ele teve seu início, no mundo dos anjos, sendo consumado na criação do jardim do Éden por intermédio de Adão e Eva, e a consequência do pecado foi que todos foram destituídos da glória de Deus, e por isso é necessário que todo homem venha se submeter, reconhecer o senhorio e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que ele possa receber o perdão dos pecados e possa alcançar as mansões celestiais. Então, diante disso, nós meditamos acerca do pecado e o cristão, que como servos de Deus, conhecedores da palavra, nós temos esse entendimento da gravidade do pecado, da gravidade que é na vida do ser humano a prática pecaminosa. E também nós vimos acerca da questão que nós lançamos, se o crente pode pecar, E nós vimos que mesmo tendo sido lavados, redimidos pelo sangue do Senhor, tendo sido libertos da escravidão do pecado, nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa, a natureza decaída, que foi herdada pelo pecado de Adão. Então essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, ela permanece na vida do servo de Deus, só que ela é mortificada, Pois agora em Cristo nós somos novas criaturas para vivermos de forma agradável ao Senhor. Então agora o pecado não nos domina mais, mas agora em Cristo nós temos a condição e temos o privilégio de poder servir a Deus, pois sem o sacrifício de Cristo, nenhum de nós teríamos condições de servir a Deus verdadeiramente, tendo em vista que o sacrifício de Jesus trouxe justificação, trouxe santificação e trará transformação, que é a glorificação
que é quando nós vamos ser levados aos céus e termos o nosso corpo transformado para podermos entrar nas mansões celestiais. Ou seja, nada dessa vida, nada dessa matéria vai entrar no céu. Até o corpo, para entrar no céu, nós receberemos um corpo novo para podermos adentrar as mansões celestiais, né? Então vai haver essa transformação, receberemos um novo corpo e este corpo certamente terá condições de entrarmos nas mansões celestiais. O que vale a pena ressaltar é a questão de que esse corpo aqui, a Bíblia diz que nada pecaminoso pode entrar no céu. Então, como nós, mesmo sendo servo de Deus, como a pessoa mesmo sendo fiel a Deus, ela ainda possui um corpo que é passível de pecar, né? Porque nós podemos pecar, basta apenas querer. Não, o fato de ser servos de Deus nos limita de pecarmos, mas essa natureza que ainda está nesse corpo que nós estamos é quem faz nos levar à prática pecaminosa. Então o novo corpo que será recebido por cada um de nós, esse corpo sim é um corpo glorificado que não pode pecar e que não tem pecado. Então tudo que é dessa natureza pecaminosa, tudo que é aqui, vai permanecer aqui, porque pecado não entra no céu. E essa natureza que está em nós nos direciona a práticas pecaminosas desagradáveis ao nosso Deus. Então, o crente, o servo de Deus, fiel a Deus, pode pecar sim. Ele pode pecar porque mantém-se ainda nele, em nós, mantém-se ainda na vida daquele que entregou a sua vida para Cristo, ainda essa natureza que pode conduzi-lo a uma prática pecaminosa, né? Então ela está mortificada, precisa ser mantida mortificada, para que ela não venha nos induzir a pecar contra o nosso Deus e assim nos distanciar da sua presença. Mas diante disso, hoje nós vamos meditar acerca do que leva, né, o cristão, o servo de Deus a pecar, já que essa é uma primícia ainda nossa, é um cuidado que nós devemos ter quanto às questões pecaminosas, pois ainda habitamos desse corpo. Então nós temos que ter conhecimento do que nos leva a pecar, já que, como servo de Deus, eu mesmo assim ainda posso ser, sendo habitação do Espírito, sendo morada de Deus, mesmo assim eu ainda posso pecar. E o que leva o cristão a pecar, né? O que leva o homem e a mulher de Deus a pecar, o crente fiel a Deus? Então nós vamos, de forma muito objetiva, trazer aqui pelo menos 3 causas, né, que levam o regenerado, o justificado, o que teve seus pecados perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, a pecar. Então a primeira causa, né, que nós podemos afirmar é essa que eu já iniciei, que é a questão de ainda nós temos recebido, adquirido pelo pecado, essa natureza pecaminosa, né, ainda habitando em nós. Então nós vamos perceber que a natureza adquirida pelo pecado original, ou seja, pelo pecado que foi executado por Adão lá no Jardim do Éden, quando ele teve a opção de obedecer ou não obedecer a Deus. Como ele não obedeceu a Deus, então gerou-se em todos aqueles que viessem após Adão essa questão acerca dessa natureza pecaminosa, né? Então, Romanos capítulo 8, versos do 20 ao verso 25, Paulo vai nos falar acerca desta primeira causa, a natureza adquirida pelo pecado original, né? E o texto vai dizer assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa do que a sujeitou. Então o texto aqui está falando de quem sujeitou foi o pecado, né? Então, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, o Espírito habita em nós, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então Paulo aqui, irmãos, ele vai deixar bem claro que por causa do pecado do homem, toda a criação padece, né? Tudo aquilo que Deus criou padece juntamente com isso. Aí muitas vezes há os questionamentos: por que Deus permite uma criança sofrer? Por que Deus permite uma pessoa boa sofrer? Por que alguém que aparentemente faz tudo que é certo, ela sofre? Por que as crianças da África sofrem? Por que aquele povo padece de fome? Deus não tem misericórdia deste povo? Deus não tem misericórdia daquelas pessoas que passam por momentos de grande catástrofes, com perdas, com mortes, por exemplo, que estamos vivenciando? Será que Deus não está vendo a quantidade de vidas que estão se perdendo por causa da contaminação e desta pandemia que está aí aflorando o mundo todo? Sim, mas isso tudo é resultado do pecado. Isso tudo é consequência do pecado. Então todo o sofrimento humano, todo o sacrifício que o mundo tem, todo o sofrimento que aparece na humanidade é consequência do pecado. Não é porque Deus não ama a humanidade. Muitas vezes as pessoas se questionam: se Deus é tão bom, por que Ele permite isso acontecer? Não é que Ele permite isso acontecer, não é que Ele queria que isso acontecesse, é por causa do pecado no Jardim do Éden, que trouxe sofrimento para a humanidade e para a terra. Então, diante disso, Paulo vai deixar bem clara essa questão da causa do homem, por causa do pecado da humanidade. Toda a criação de Deus, ela sofre, ela geme, né? E aí nós observamos os ímpios, aqueles que não são servos fiéis a Deus, padecendo, sofrendo, e não é por falta de amor de Deus, mas é por causa da consequência do pecado da humanidade, que isso faz com que todo este mal prevaleça no meio dos homens, né? Mas também nós vamos perceber que os filhos de Deus gemem também, ou seja, a igreja ela geme, o povo de Deus também padece. Não é porque somos povo de Deus que estamos isentos de sofrimento. Nós estamos blindados quanto ao sofrimento, não. Porque assim como a humanidade padece, assim como os ímpios padecem, assim como a criação padece, nós também que somos servos de Deus padecemos, porque ainda aqui habitamos. E a consequência do pecado humano produz isso também na vida dos servos de Deus. Então o texto deixou bem claro que os filhos de Deus gemem, mas gemem desejando alcançar a libertação total dessa natureza adquirida. E quando é que nós vamos ter a libertação total desta natureza que nós adquirimos por causa do pecado original? É na glorificação, quando Jesus nos levar daqui. É quando nós formos arrancados daqui. Arrebatamento é tirar com força, né? O significado da palavra arrebatamento é tirar com força, tirar com rapidez,
Somente quando nós formos arrebatados pelo Senhor, quando tivermos o nosso corpo transformado, essa natureza não vai ter mais influência em nós. É por isso que a Bíblia diz que no céu não entra pecado. É porque este corpo aqui não vai entrar no céu. Jesus vai dar um corpo novo para todos aqueles que vão herdar as mansões celestiais. Então, queridos, a igreja geme, a igreja sofre, a igreja padece. É por isso que jamais pode haver uma mensagem dizendo que aquele que serve a Deus, ele não passa sofrimento. Isso não é bíblico. De que o sofrimento do servo de Deus é falta de fé, de que o sofrimento do servo de Deus é porque ele está em pecado. Mas o sofrimento, tanto do servo de Deus como daquele que não serve a Deus, é resultado do pecado ter entrado no mundo, e todos que é cristão sofrem da mesma maneira. Só que os servos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor intervém ao nosso favor. Quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o salmista vai dizer que ele passa por todas as aflições, mas é Deus, o Senhor, quem o livra de todas. É Deus quem guarda, é Deus quem livra os seus escolhidos, os seus servos, aqueles que são fiéis a Ele, dos momentos de aflição. Então esse ensinamento de que servo fiel a Deus não sofre, não é bíblico. E costumeiramente os praticantes da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, eles tendem a levar essa teologia que não é bíblica, e isso traz uma confusão grande na cabeça das pessoas, a ponto das pessoas não entenderem mais o que está acontecendo. Por que eu estou sofrendo então? Por que eu estou passando dificuldades então? Se eu tenho buscado ser fiel a Deus, se eu tenho trilhado os caminhos do Senhor, se eu tenho me guardado, me resguardado da prática pecaminosa, por que eu sofro ainda? Porque a Bíblia diz que mesmo sendo fiel, enquanto aqui nós estivermos, nós vamos sofrer, nós vamos ser afligidos, mas o nosso Deus nos livra de todas as aflições. É Ele quem nos guarda, é Ele que nos dá vitória em tudo. Então existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por mais que todos sofram, mas o que serve a Deus, ele tem os pés do Senhor para buscar, ele tem os pés de Jesus para chorar e para clamar, e o Senhor é quem dá vitória para a igreja dele, para o povo dele, que tem buscado ser fiel na sua presença. Então, queridos, a primeira causa que leva o cristão, o servo de Deus fiel, a pecar, é porque ele, assim como o ímpio ainda, ele recebeu e ainda permanece com essa natureza pecaminosa. Diferentemente do ímpio, a natureza dele está mortificada. Mas só basta você parar de vigiar um pouquinho, basta você parar de estar em ligação com Deus um pouquinho, para essa natureza ser ativada e te levar a praticar coisas que você não praticava mais, que a gente chama de o velho homem, né? Que foi sepultado no batismo, mas que ele continua ainda bem pertinho de nós, doidinho para ressuscitar. E aí algumas vezes as pessoas vão dizer que não, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas se fizer isso, é a natureza velha querendo voltar. E quando a gente deixa ela voltar, aí o estrago é feio. Volta a ser o velho homem e já não tem mais nada de Deus.
Então as obras da carne, irmãos, elas precisam permanecer mortificadas. Paulo vai orientar isso: mortificai as obras da carne, porque somente mantendo as obras da carne mortificadas é que nós continuaremos vivendo no Espírito e não nos submetendo mais às práticas pecaminosas. Apesar de termos esta natureza, nós também temos a natureza divina, que é a habitação do Espírito de Deus em nós. E o que tem que prevalecer na vida do cristão é viver no Espírito e não na carne. Então saiba que, como servo de Deus, só basta você parar de vigiar um pouquinho para você praticar tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus é quem nos orienta, é quem nos direciona, é quem nos guia e quem nos mostra o caminho para o qual o Senhor quer que cada um de nós venhamos seguir. Então nós vamos perceber aqui que no versículo 20, Paulo deixa bem explícito à igreja de Roma o motivo pela qual o crente ainda pode pecar, a permanência dessa natureza caída em sua vida. Quando nós, servos de Deus, transformados, é por isso que você vê um servo de Deus fiel, ali fiel, e você fala, é uma bênção aquele irmão, aquela irmã é uma bênção, mas da noite para o dia ele volta a ser quem ele é, e às vezes pior. Mas Deus não está dominando a vida da pessoa até ele deixar. Só basta ele falar, não, a partir de hoje eu vou voltar a minha vida como estava, e volta. Porque servir a Deus é uma escolha nossa. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas também Deus não é obrigado a dar um resultado diferente para aqueles que não querem servir a Ele. Dá um resultado igual àqueles que servem a Ele, que é a vida eterna. A escolha é do homem, mas as consequências já foram dadas pelo Senhor. Aquele que andar pelo caminho que é estreito, que é reto, o fim é vida. Mas aquele que quiser seguir o caminho largo e da perdição, o fim é morte eterna. Então Deus já deixou muito claras as regras. Agora cabe a cada um de nós nos submetermos verdadeiramente a Deus, para que possamos alcançar e continuar no caminho estreito e na porta estreita que produz vida e vida eterna. Então a primeira causa que pode levar o crente a pecar não é que ele vai ficar pecando, é que pode, é uma exceção, não é uma regra, né? Não, eu peco por causa da natureza, aí vai botar a culpa na natureza. Não, eu estou pecando porque a natureza está em mim. Mas o Senhor não falou nada que era para continuar pecando que a natureza está. A Bíblia está revelando que ainda habita no homem, e por isso ele precisa vigiar. Ele precisa andar no Espírito, porque se ele começar a dar vazão à carne, ele vai voltar às práticas pecaminosas, né? Então muito cuidado com isso. Vamos lá, segunda causa. A segunda causa que pode levar um servo de Deus a pecar, né? É a nossa permanência neste mundo. Como eu falei para os irmãos, a nossa permanência nesse mundo pode nos levar a pecar contra Deus, porque quem domina este mundo é o adversário. O sistema do mundo, ele é reinado ou cuidado ou direcionado pelo adversário. Então é por isso que o cristão ele tem que estar atento a essas questões, tem que estar observando, justamente para que não caia, né,
nas práticas do sistema mundano e não venha mais se enquadrar naquilo que é servir a Deus verdadeiramente. Então a segunda causa que pode levar um cristão, um crente a pecar, é porque além da natureza que ainda habita nele, mas está mortificada, ele ainda permanece aqui neste mundo na qual o adversário tem um domínio, né, de todo o sistema. E aí nós vamos ver o sistema mundano aí, dentro das redes, né, da televisão, propagando o pecado realmente. E se o cristão não vigiar, ele vai ser seduzido. E quando você menos espera, você também está na prática pecaminosa. É por isso que a igreja, ela nunca pode ser igual ao mundo. Quando a igreja está igual ao mundo, tem alguma coisa errada. O crente que vai morar no céu, ele nunca vai ser parecido com o mundo. Porque se ele estiver parecido com o mundo, tem alguma coisa errada na vida dele. Porque o próprio Senhor falou que o mundo nos odiaria. E nos odiaria por quê? Por causa do nome dele. Porque nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo, e por isso o mundo nos odeia. Então, queridos, 1 João capítulo 2, versos 15 e verso 17. Aqui dentro desta segunda possibilidade, essa segunda causa que pode levar o crente fiel a Deus a pecar, ele pode se deixar seduzir se ele não vigiar, né? E tem até um hino, da harpa cristã, eu não estou lembrando o nome dele aqui, o número dele aqui agora, mas que a melodia é mais ou menos assim: que os passarinhos, né, belas flores, tentam me 36. Vamos fazer aqui uma observação. Vamos lá para o hino 36. Olha aqui: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Então, irmãos, o mundo tenta seduzir mesmo. O mundo quer te deixar aqui, o mundo quer te manter aqui, e o sistema mundano vai promover isso, mas nós devemos manter a nossa visão no nosso lar celestial, né? A nossa visão no objetivo final da fé, que é encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o hino 36 aqui deixa bem claro, quando ele fala que os passarinhos pelas flores, é justamente aquilo que me atrai a ficar nesse mundo. E o que me atrai a ficar nesse mundo é o sistema mundano, que é contrário à vontade de Deus. Então tenhamos cuidado quanto a isso. Então a nossa permanência neste mundo é uma das causas, né, a segunda causa que pode levar o crente ou o cristão a pecar, mesmo ele estando buscando a Deus. Pode haver a sedução do mundo e você se deixar levar por ela, e quando você se deixa levar pela sedução, a prática do pecado é consumada e ela te distancia da presença de Deus. Então 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17, olha o que João vai nos dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, o que é que tem no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós percebemos aqui João deixando bem claro que as coisas deste mundo são passageiras, mas aquele que permanece fiel, ou seja, mantém-se na vigilância, mantendo a sua vida no Espírito, rejeitando as obras da carne, é ele quem vai permanecer e vai alcançar as mansões celestiais. Então, ao mesmo tempo que João, aqui ele vai dizer que ele afirma que as coisas desse mundo não agradam a Deus, que o amor de Deus não está nessas coisas porque não pertence a ele, mas aquele que ama o mundo não recebe o amor do Pai, mas aquele que permanece fiel a Deus é quem verdadeiramente ama o Senhor e ele permanecerá para sempre. Então João nos admoesta a não nos envolvermos com as coisas deste mundo, com o sistema mundano. Eu não estou falando aqui de trabalho, não, estou falando daquilo que é pecaminoso, daquilo que afasta-nos de Deus. E algumas vezes a igreja, ela tenta olhar para o mundo e adaptar algo do mundo para a sua realidade. A igreja de Jesus não pode fazer isso, porque quem fez o alicerce é Cristo, Ele é o fundamento. Nós vamos construir a casa em cima deste fundamento, não é onde nós queremos construir. Ele já deixou aonde deve ser construída a casa, na rocha, porque todas as vezes que nós começamos a construir a nossa casa ou uma parede da nossa casa fora das diretrizes da palavra de Deus, vai ruir. Mas Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a rocha, e nós só construímos na rocha quando nós nos mantemos dentro da palavra de Deus. É por isso que a igreja não pode fazer adaptações, a igreja não pode fazer puxadinhos, né? Normalmente, o que nós fazemos quando vamos construir uma casa? Nós pegamos aqui um arquiteto, um engenheiro, e eles fazem o projeto, olha, assim, tem que usar esse tipo de material, o engenheiro vai dizer a quantidade de material, as medidas, o arquiteto vai colocar aonde vai ser a fundação, e ali está definido como vai ser aquela casa. Se você puxar a parede em qualquer lugar fora do que já foi determinado, vai dar problema, porque não foi preparado um alicerce para aquela outra parede. Se eu quiser subir uma parede aqui no meio, não foi preparado aqui um alicerce dentro desse gabarito aqui da igreja. Na mesma coisa era a vida cristã. Nós não podemos perder tempo construindo aonde estiver fora da rocha. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Nós não podemos perder tempo de querer inovar aquilo que Jesus é o fundamento. Nós só temos que seguir aquilo que Ele já deixou para nós seguirmos. Nós não podemos criar nada, nós não podemos inventar nada, porque todas as vezes que a igreja cria algo fora da palavra de Deus, dá problema, porque quer seguir a construção fora do alicerce, que é Cristo, e é o único alicerce que vai manter de pé o que é construído em cima. 2 Coríntios capítulo 4,
Paulo revela-nos o operar do adversário no mundo, nos quais o Deus deste século, olha quem que domina o sistema mundano, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo, o adversário, ele cega o entendimento dos homens, para que não vejam a verdade e construam as suas casas na areia. Mas quando nós temos a luz do Evangelho em nós, conhecemos a palavra de Deus, nós não perdemos tempo construindo parede aonde não tem alicerce, porque sabemos que o resultado vai ser queda, vai ser tempo perdido, vai ser investimento perdido. Todas as vezes que a gente tenta construir algo que está fora do projeto, é um investimento que pode ser quebrado, destruído, desfeito, e há um valor que foi investido e vai ser perdido. Assim é a vida cristã. E todas as vezes que a gente tenta construir fora dos alicerces do Evangelho, do alicerce do Evangelho que é Cristo, vai dar errado. Não, pastor, mas está dando tão certo em tal lugar. Você vai ver quem que vai prevalecer. Quando os discípulos estavam pregando o Evangelho, eles foram presos, mandaram eles não pregar mais o Evangelho. E em um concílio reuniram os sábios da época, e Gamaliel falou algo muito importante. Olha, se o que eles estão pregando, se o Jesus que eles estão dizendo realmente for o Cristo, ninguém vai impedir o crescimento. Mas se não for, é mais um que está criando alguma coisa e vai dar errado. Então libera eles, dá uma açoite, dá uma surra neles, apanharam e ainda foram orientados: não pregue mais esse Jesus, hein? Aí o servo do Senhor questiona, dizendo: importa a nós obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Vamos obedecer a Deus. Você pode entender por que muitos servos de Deus perderam a vida para pregar o Evangelho? É porque eles sabiam que estavam alicerçados na rocha, não era perda de tempo. Eles não estavam morrendo por uma causa que não tinha valor. Eles sabiam qual era a causa que eles estavam defendendo. Não era qualquer causa, era a causa de Deus. E por isso eles se deixavam, eles padeciam, eles sofriam, mas continuavam pregando o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é quem deve ser pregado, e essa causa é causa nobre. No texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo nos revela quem é que controla o mundo e como ele age de todas as formas se opondo a Deus. Por ainda vivermos neste mundo e possuirmos em nós a natureza caída, é que ainda podemos pecar contra o nosso Deus. Porém a palavra de Deus nos adverte que vivemos ainda neste mundo, mas não somos deste mundo.
nós temos uma pátria celestial. Então, mesmo aqui vivendo, nós precisamos manter uma vida agradável a Deus, uma vida reta, pois a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. E nós vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Olha o que Pedro vai dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, e verso 14 e verso 16 de Hebreus, capítulo 11, né? Eu já li aqui essas duas referências. Então nós vamos perceber que mesmo estando aqui, nós não pertencemos a este mundo, temos uma pátria celestial e por isso precisamos manter-nos, nos abstendo das práticas pecaminosas ou das práticas da concupiscência da carne, pois elas pelejam contra a alma e nos distanciam de Deus. Então, mesmo nós tendo essa segunda possibilidade, essa segunda causa de um servo de Deus pecar, não é para nós vivermos pecando, pois a Deus não agrada e certamente não há em nós a verdade. Terceiro, já finalizo. Qual a terceira causa que pode levar um cristão, um crente, a pecar? O descuido com a palavra de Deus e a ausência de oração. A questão da natureza nós não podemos tirar de nós, está aqui. Deus falou que está, não tem como tirar, tem que manter ela mortificada, ela está aqui. Viver nesse mundo você não pode sair dele, você não tem o que fazer. Aqui você está e aqui você vai permanecer. Agora, esta terceira causa aqui, nós podemos evitar. É responsabilidade nossa. Porque o cuidado com a palavra de Deus e a oração é quem vai nos manter agradando a Deus e distante do pecado. Mas quando eu passo a descuidar dessas duas verdades bíblicas na vida, para uma vida cristã verdadeira, aí sim eu tenho a possibilidade de pecar contra o meu Deus. Efésios capítulo 6. Aqui Paulo vai estar falando à igreja de Éfeso acerca da armadura, né? Da armadura de Deus, que é necessário que nos revestirmos da armadura de Deus, por causa justamente dessas possibilidades que podem nos levar a pecar contra Deus, que é essa natureza que ainda habita em nós, e que é o fato de nós estarmos aqui ainda. Então ele vai aplicar aqui para a igreja que estava naquela cidade e aplica para a igreja da atualidade a maneira de nós nos mantermos distante das práticas pecaminosas, que é justamente cuidando, né, da palavra de Deus, dessa prática da palavra de Deus em nossas vidas, e também na prática da oração. Sem esses dois princípios cristãos bíblicos,
a sua carne vai dominar. E se a carne dominar, o pecado vai reinar novamente. No demais, irmãos meus, versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. A sua luta não é contra as pessoas, a sua luta não é contra os irmãos, a sua luta não é contra os ímpios. O único adversário da igreja é o inimigo, é Satanás. Ele é o adversário da igreja, e é ele que tem que ser combatido, não as pessoas. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou seja, aquele que domina o século, que domina, como a palavra de Deus, domina o sistema mundano, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O motivo de você cuidar da prática da palavra e da prática da oração é você se manter firme no dia mau, é permanecer de pé, é permanecer fiel a Deus. Quando o mundo tentar te seduzir, quando a carne tentar aflorar na sua vida, somente através da prática da palavra e de uma vida de oração é que você vai conseguir resistir todas essas coisas que não agradam a Deus. Estai, pois, firmes. Ele fala direto, a questão de permanecer firme, né? Estar de pé firme, ele fala direto aqui no texto. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, a terceira causa que pode levar o cristão, um servo de Deus, fiel a pecar, é quando ele despreza, ele não prioriza mais na sua vida a prática da palavra de Deus. Ele está tão envolvido com as coisas do mundo, ela está tão envolvida com as coisas do mundo, que agora não tem mais a prática da palavra, não há mais a meditação da palavra. Por que o salmista vai dizer lá no Salmo 1? Mas aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Porque meditação é uma dedicação profunda daquilo que está sendo ensinada, para que haja uma prática, para que haja uma aplicação na sua vida. Não é simplesmente uma leitura. Mas quando o Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, ele está dizendo é aquele que se dedica a entender as verdades da palavra de Deus, e agora, quando ele tem esse conhecimento, ele aplica na sua vida, ele pratica essa verdade.
Aí somente assim ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então, quando eu passo a descuidar do meu conhecimento da palavra de Deus e passo a não praticar mais essa palavra, eu estou abrindo margem para que eu volte às práticas pecaminosas que desagradam a Deus. E se eu deixo de meditar na palavra, se eu deixo de aplicar a palavra na minha vida, certamente orar então, de jeito nenhum. Porque a palavra de Deus, ela vai me dar o caminho, e a oração vai me aproximar, vai me dar intimidade com o Deus da palavra, vai me conceder comunhão com o Deus da palavra. Então, queridos, o descuido com a prática da palavra de Deus e a ausência da oração é uma das causas que podem fazer um servo fiel a Deus pecar contra o Senhor. Sem a prática desta palavra, destas orientações de Paulo, o cristão está sujeito a sérios riscos espirituais. Não é brincadeira, irmãos. Quando cotidianamente nos cultos a gente orienta para a igreja orar, orienta para meditar na palavra, orienta para a igreja consagrar ao Senhor, isso não é apenas uma orientação sem resultados finais, não. Na verdade é a orientação para que você continue fiel a Deus, pois somente com as práticas cristãs é que nós manteremos no caminho que leva para o céu. Quando eu passo a negligenciar a minha prática cristã, eu passo a abrir mão da minha comunhão com Deus, e agora eu passo a abrir espaço para que o pecado volte a reinar em minha vida. E se ele voltar a reinar na minha vida, eu não alcançarei as mansões celestiais. Pelo descuido com a palavra de Deus e a ausência da vida de oração contínua, é que podemos pecar contra o nosso Deus. É por isso que muitas vezes observamos irmãos que estão fracos na fé, estão fraquejando na fé, está faltando palavra de Deus, está faltando oração. São requisitos fundamentais, básicos, primordiais, iniciais, para aquele que deseja servir a Deus verdadeiramente. Não é servir a Deus de qualquer jeito, é servir a Deus verdadeiramente. Então aquele que quer servir a Deus verdadeiramente, ele ama a palavra de Deus, ele busca a palavra de Deus, e ele aplica tudo aquilo que ela ensina, pois na prática da palavra é que há o resultado do poder da palavra na vida daquele que está praticando. Ele aplica-se a orar, tem intimidade com o Senhor. Nós não podemos ter Deus apenas como alguém que nós apresentamos os nossos problemas, pedindo para Ele resolver os nossos problemas. Ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor da nossa vida, e Ele é Salvador da nossa vida, e precisamos estar continuamente buscando a ser mais íntimos desse Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor dê vitória a cada um dos irmãos, que o Senhor dê vitória a cada um dos irmãos dos seus lares, a você que está ouvindo essa palavra, que Deus possa te orientar
e você possa continuar sendo um servo de Deus fiel, se precavendo destas causas, para que você também possa herdar as mansões celestiais. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.